Se você tem vontade de jogar RPG de mesa em um cenário assim, onde você pode jogar com personagens assim e enfrentar criaturas desse tipo, então Numenera RPG é para você. E hoje eu vou mostrar tudo o que você precisa saber para ficar hypado e começar a jogar este jogo neste mundo incrível, com um sistema também deliciosinho de jogar. Bora falar de Numenera RPG. Numenera se passa no que se chama de Nono Mundo. Este mundo, como conhecemos, este planeta Terra, morreu. Nossa geração, que é a humanidade, basicamente sumiu. E então um novo povo surgiu em nosso lugar. Milênios depois, este povo também sucumbiu e um novo povo entrou nesse lugar dele. Isso aconteceu algumas vezes até que chegasse-se ao Nono Mundo, ocupando aqui o nosso planeta Terra. Que as pessoas, conforme elas vagueiam aí pelo mundo, eles começam a encontrar artefatos, elementos, torres, montanhas que eles não sabem entender direito o que é. Assim como a gente acha estranho as pirâmides do Egito terem sido construídas por humanos, eles talvez no mundo olhem para os ratos gigantes da Disney e pensem que nós aqui no primeiro mundo venerávamos ratos alados. E como estamos no nono mundo, este local, a planeta Terra, não é mais ocupado apenas por humanos. Você tem ali os ab-humanos, que são espécies de humanos mutacionados, e os visitantes, como eles são chamados, são seres de outros planos, e apesar de serem muito diferentes, eles nem sabem direito de onde eles vieram. Agora, por que então se passa no nono mundo, porém se chama Numenera? Toda vez que esta população do nono mundo encontra coisas que eles não entendem, que muitas vezes eles acham que é magia, eles as nomeiam de Numeneras. Uma população que daqui 1 milhão de anos vai encontrar um celular, vai chamar aquilo lá de Numenera, ele não sabe o que é aquilo. Então esse conceito do que é magia, do que é tecnologia, começa a se confundir o que é uma coisa e o que é outra. E a Numenera ela é dividida em 3 tipos: os artefatos, as cifras e as esquisitices. Artefato é uma espécie de item mágico, que ele é um dispositivo que tem uma função e você pode ficar usando. Um escudo mágico que fica ao seu redor, como se fosse no filme lá do Duna, uma arma que emana luz, algo nesse sentido. Uma cifra é algo que só pode ser usado uma vez e ela perde a sua função, e você tem que tomar muito cuidado, pois as cifras elas têm um caráter radioativo, de forma que se você tiver mais de uma cifra junto, isso pode fazer um grande dano a você. E por fim, as esquisitices, que não tem muitas funções. Na verdade, é só uma coisinha estranha que ninguém entende direito como funciona, mas que quem sabe pode ter um funcionamento gigante. Dica, caso você vá narrar Numenera. E como que encontram-se essas Numeneras? Quem estuda elas propriamente dito e quem se dedica a isso são os sacerdotes de Ions, estudando Numeneras e compartilhando esse conhecimento com o mundo. Mas não são eles que vão buscar as Numeneras, porque as fáceis de encontrar encontram-se ali no dia a dia, já foram encontradas, mas existem locais nefastos, perigosos e distantes que apenas 3 tipos de pessoas ousam chegar, que são os Glaives, os Nanos e os Jacks. E adivinha com quais personagens os jogadores da mesa vão jogar? Exatamente. Primeira coisa que você precisa saber na hora de você montar o seu personagem é saber que existem 3 tipos de atributos que você vai ter. Os atributos são potência, intelecto e velocidade. Potência é o vigor, é a força. Intelecto é sabedoria, é a inteligência, sagacidade. E velocidade é a agilidade que você tem para fazer as coisas, é o quão astuto e sagaz ali na hora do movimento você é. E para cada um desses 3 atributos, você vai ter 2 características, que serão a sua reserva e a sua margem. Reserva é o quanto você tem ali e quanto você vai poder gastar desse atributo. A gente já vai falar isso mais pra frente. E margem é o quanto você consegue gastar desse atributo sem tirar da reserva. Exemplo, digamos que você queira dar um super soco poderoso que exige que você use 1 ponto de potência. Se você tiver 15 de potência e 0 de margem de potência, você vai tirar esse 1 ponto direto do 15. Então esse 15 vai descer para 14. Você gastou 1 pontinho de sua reserva porque você deu um super socão. Agora, se você tiver uma margem de 1 ponto e você usar esse socão que gasta 1 ponto, como a sua margem é igual, essa margem faz com que você não precise retirar pontos da sua reserva. Que tudo que exigir ali um valor daquele atributo igual ou menor à sua margem, você simplesmente não gasta sua reserva. Exceto quando tomar dano. A gente vai falar isso depois. Uma terceira coisa interessante da ficha é algo que se chama esforço. É uma característica que você pode aplicar nas ações que você usa para diminuir as dificuldades daquilo que você está enfrentando. Pode diminuir a dificuldade de um ataque, de um movimento,
de uma ação, porém, para isso você vai gastar pontos de alguma reserva. Então você vai se esforçar em algum dos 3 atributos. Como consequência desse esforço, vai começar a ficar cansado e drenado. Além disso, você não tem exatamente níveis, você vai ter graus, que é basicamente os níveis. Conforme você ganha experiência, você vai poder usar essa experiência para montar e personalizar o seu personagem, e essa escolha de uso da XP pode ser feita em 4 opções. Aumentar alguma das suas reservas de atributos, aumentar alguma margem de atributo que você tenha, aumentar a quantidade de esforço que você consegue aplicar, ou uma perícia que você pode pegar também. Quando você gastar sua experiência para pegar um ponto de cada um desses tipos de melhorias, aí sim você sobe de grau e você vai ter mais poderes e mais capacidades, se tornando aí um buscador de Numeneras pelo novo mundo mais poderoso. E lembra que eu falei que você tem 3 tipos de personagem para escolher? O Glaive, o Nano e o Jack. Esse nome, ele é dado ao tipo de personagem que você vai interpretar, é como se fosse a classe. Então, enquanto o Glaive, ele é um guerreiro, pessoa forte, mulher forte, um robô forte que usa armas, armaduras e vai mano a mano ou à distância também, e ele vai poder ser muito perito no combate. Então ele consegue dar vários tiros de uma vez só, ele dá ataques giratórios, enquanto o Nano, ele é a espécie aí do mago de Numenera. E você, como Nano, pode fazer coisas bizarras, chegando a possivelmente mover literalmente montanhas e, claro, coisas mais comuns, entre aspas, como ficar invisível ou controlar a gravidade. Enquanto o Jack, ele vem aí do inglês, que é o Jack of all trades, que se fala, que é alguém que é bom em tudo. E ele tem uma mistura das habilidades do Glaive, do Nano e algumas especificidades também, como fazer aí algumas ações mais furtivas. Porém, esse tipo é apenas uma das características que o seu personagem vai ter, porque além disso ele tem um descritor e um foco. Descritor é basicamente algo inicial que determina um pouco do seu background, aí é basicamente a sua origem. Vai determinar alguns aumentos das suas reservas de atributos, vai te dar algumas especialidades e vai te dar um vínculo com o grupo. Porém, por incrível que pareça, a parte mais específica da ficha não é aquele tipo de personagem, mas sim o seu foco. É tão importante isso que não pode ter nenhum foco repetido, visto que este foco vai dar habilidades bem especiais, até alguns equipamentos únicos e alguns vínculos especiais aí com outros NPCs e personagens importantes que o mestre pode colocar aí no jogo. E assim como o tipo, você também sobe de nível dentro do seu foco, como se você tivesse aí 2 árvores de habilidades que você vai desenvolvendo. E por fim, como que se joga Numenera? E a parte legal é, para se jogar Numenera, que eles usam o Cypher System, tudo que você precisa é de um D20, um D6 e às vezes um D100. Mas como que funciona? Você vai sempre rolar um dado de 20 lados, comparar isso a alguma dificuldade estabelecida pelo mestre. Diferente de sistemas D20 clássicos, o que o jogador vai fazer com suas perícias, especialidades e esforços não é aumentar o número que ele tira, mas sim diminuir a dificuldade que o mestre impôs. E o jogador precisaria tirar 15 no dado para que ele seja bem sucedido. Caso o jogador seja treinado naquela habilidade, essa dificuldade diminui de 15 para 12. Caso ele seja especializado, em vez de 12 vai para 9. Caso ele queira ainda usar esforço, ele pode diminuir esse 9 aí para 6, para 3 ou até para 0. É um pouco diferente a mecânica, porque você simplesmente precisa olhar para o seu D20. Você não precisa ficar somando aquele monte de coisa o tempo inteiro. E existe algo muito legal desse sistema, que é, de acordo com o número que você tira no seu D20, algumas coisas podem acontecer. Se você tirar 17 ou 18, caso seja uma ação de ataque, você vai dar mais dano. Se você tirar 19, você causa mais dano também, porém você pode implicar um efeito menor aí na sua ação, um efeito dramático. Exemplo, meu oponente escorrega. E se você tirar 20, além de dar muito mais dano, você escolhe um efeito maior, ou seja, algo ainda mais épico e mais dramático para acontecer. Porém, se você tirar 1, o mestre pode fazer algo que esse sistema possui, que chama intromissão. Ele pode entrar na história que está rolando e ele pode dizer em algo que aconteceu quando você tirou aquele 1. A sua arma quebra, talvez, você tropeça e fica preso, alguma coisa nesse sentido, para adicionar aí um drama na narrativa. E essa intromissão do mestre não é exclusiva de quando tira-se 1 nos dados. Ele pode fazer isso quando ele quiser. Tudo que ele precisa fazer para isso é dar 2 pontos de experiência para um jogador, que
imediatamente terá que presentear um outro jogador com esses pontos de experiência. Mas essa intromissão, ela é algo que é especificada para aumentar ali o desafio da cena, para que o narrador agregue este momento narrativo. E antes de eu te falar o que eu mais gostei desse sistema, inscreva-se aqui no canal clicando aqui embaixo, curta esse vídeo, e o que eu mais gosto no Menera é que o mestre não rola dados. Sim, o único ser na mesa que vai rolar dados é o jogador. O jogador quer atacar, ele rola o dado contra uma dificuldade. Ele quer defender, ele rola o dado também contra uma dificuldade. Isso corta o número de rolagens literalmente ao meio. Para simplificar ainda mais, fica mais incrível ainda. Você não tem inúmeras fichas de inúmeros monstros com números diferentes de defesa, números diferentes de vida, de ataque, de rolagens, de dano, de atributos. Você simplesmente tem níveis de dificuldade e valores fixos para cada um desses, exatamente quais as pontuações que cada oponente vai ter. E para finalizar, vamos falar de como funciona o dano nesse sistema, porque caso você não tenha reparado, eu não falei que existe vida, eu só falei de atributo. E o que acontece? Primeiramente, estes pontos serão causados à sua potência. Lembra que o Glaive Guerreiro tem a potência mais alta? Justamente para ele aguentar tancar mais. E enquanto todas as suas reservas aí de atributos estiverem um ou mais, você está no estado que chama-se sadio. Ora que uma delas, que pode ser a potência caso você tome dano nela, ou pode ser alguma outra caso você use ela ou gaste de alguma forma, quando alguma delas chegar a zero, você entra num estado enfraquecido, onde os seus esforços já não trarão o mesmo resultado, onde você começa já a ficar aí bem exausto e não dá mais para se esforçar tanto assim. Caso uma segunda reserva de pontos de atributo chegue a zero, ou seja, você só tem uma terceira reserva, você entra no estado de debilitado, onde sua única ação possível é se mover, provavelmente para longe do conflito. E aí sim, você tenta se salvar para que a sua terceira reserva de atributo zerar. E aí, se ela acontecer, antes de eu te falar o que acontece, para que você continue vendo vídeos como esse que a gente está trazendo, graças ao apoio da nossa comunidade, faça com que a gente traga ainda mais desse tipo de conteúdo para você. Conheça o nosso Apoia-se clicando aqui embaixo, porque agora sim, quando todas as suas reservas de atributo são zeradas, você como personagem morre, porque você perdeu sua potência, você perdeu sua velocidade e você perdeu o seu intelecto. Caso você não tenha morrido, mas esteja debilitado, então você vai poder descansar, mas não é igual D&D e outros sistemas que tem descanso curto, descanso longo. Você pode fazer até 4 descansos por dia, sendo que eles exigem cada vez mais tempo de descanso para recuperar coisas mais profundas dentro de você. Isso é o nosso resumo de Numenera RPG, mas se você gosta desse tipo diferente de vídeos, clica aqui que fala de outros sistemas de RPG que você precisa conhecer caso ainda não conheça, porque todos são sensacionais. E a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau!